O sol já se levanta, é um novo dia. Dê seu melhor sorriso e vá em frente. E após a tempestade, a calmaria. Você não é um barco ao léu que as águas vão levar. Também não é a folha que o vento espalha pelo ar. Nada se dá sem que seja vontade divina. Tudo se move ao redor dessa força suprema. Busque em você o clarão de uma nova existência. E um amanhã mais feliz será só consequência. Tchurá, 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 tchá, 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 tchurá. Toda alegria, todo crescimento é um presente de Deus. Toda esperança, todo amor e movimento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Todas as tristezas, todo sofrimento é um presente de Deus. Todas as doenças, todo choro de lamento também é presente de Deus. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Toda alegria, todo sofrimento é um presente de Deus. Toda esperança e todo choro de lamento também é presente de Deus. Há um ser maior a nos religar, fonte de tudo e de todos. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Há em cada um sempre um grão de fé que nos ajuda a seguir, pois Deus é justo, Ele é bom, Ele é. Ele pode, Ele sabe, Ele está. Ele é justo, Ele é bom, Ele é.
amamos tanto e afogamos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz.
Boa noite, irmãos queridos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública virtual de sexta-feira. Que todos sintam-se abraçados e acolhidos, como se estivéssemos presencialmente no Centro Espírita Miguel. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Outubro terminando, última sexta-feira do mês, dia de palestra, dia de receber convidado. Mas eu vou deixar para falar sobre o tema e sobre o palestrante para depois, ok? Vamos ouvir primeiro a nossa página de abertura com a querida Jennifer e a prece inicial com a Inês Maria. Do livro Convites da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Convite à ordem, mas faça-se tudo com decência e ordem. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Ninguém desconsidere o imperativo da ordem, sejam quais forem os argumentos nos quais estribe as próprias reações. Ordem é sinônimo de evolução, de equilíbrio. Muitas vezes, constrangidos pelas circunstâncias, somos convocados à rebelião na pressuposição de que, arrebentando as amarras a que nos atamos, poderemos fruir liberdade. Liberdade, todavia, que não se condiciona a diretrizes de segurança, muito facilmente se converte em indisciplina que promove a anarquia e favorece a libertinagem. A ordem conduz ao entendimento dos deveres que ampliam as possibilidades do ser a benefício do progresso. Nesse particular, a obediência às normativas superiores é dever impostergável para os superiores resultados da vida. Como devem os pais responsabilidade e esforço em prol da educação e da preservação dos filhos, a estes cabem a submissão e a obediência. Nem a chocante subserviência às condições arbitrárias, nem a indiferença em face aos desvairos que se avolumam por toda parte. Ordem significa também subordinação à divina vontade, sem exigências nem imposições. É indispensável compreender a escala da evolução que a todos nos identifica e a todos nos caracteriza. Assim, considerando aqueles que são os responsáveis pelo progresso, impulsionando a conquista, e aqueles que são cooperadores em diversos estágios do trabalho edificante. Contribuindo com humildade e resignação, o homem se transforma em verdadeiro instrumento do bem, desdobrando possibilidades e mantendo as condições de eficiência para o engrandecimento do mundo e das demais criaturas. Em toda parte, a ordem é mensagem de Deus, testificando a sua inacessível grandeza e perfeição. Boa noite a todos, meus irmãos. É uma alegria estarmos juntos em mais um encontro da nossa casa, nosso Centro Espírita Miguel. Vamos agora nos unir, meus irmãos, em pensamentos e rogar o amparo do nosso Mestre Jesus para esse nosso encontro dessa noite. Senhor Jesus, estamos aqui, Mestre querido, trabalhadores dos dois planos da vida, reunidos a te pedir, Senhor, o amparo e a intuição para que o nosso irmão, Senhor, possa fazer a sua apresentação, fruto do seu trabalho, do seu esforço, a sua mensagem, Senhor, bendita,
que trará muita reflexão aos nossos corações. Que ele possa, Senhor, receber as melhores vibrações de luz e de paz, e que possamos nós aproveitar ao máximo, Senhor, desse trabalho que ele veio carinhosamente apresentar. Confiantes no teu amparo, Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade desta reunião. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos iniciar a apresentação do nosso irmão. Antes dele apresentar, falar um pouquinho, já perceberam que nós estamos ao vivo, né? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Como falei no início, dia de palestra. Hoje o tema é obediência e resignação. E para fazer as reflexões da noite de hoje, estamos recebendo um companheiro que frequentemente faz palestras em nossa casa, Eduardo Henrique, da Agremiação Espírita Francisco de Paula. Boa noite, Eduardo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa noite. A gente costuma até falar boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque a partir das gravações, as pessoas vão ter acesso, logicamente, no horário da reunião pública, mas como fica gravado, acaba que a pessoa tem a liberdade de assistir e rever em vários momentos. Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Muito feliz de estar aqui presente mais uma vez no Centro Espírita Miguel. E vamos trabalhar. Sim, né? Esse mês estamos sendo presenteados 2 vezes por você, né? No início, em outubro, na reunião de domingo, e finalizando outubro, na reunião de sexta-feira. Com certeza, muito feliz. Querido, a palavra é toda sua. Você possa trazer as reflexões da noite de hoje, ok? Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos dar início à tarefa, né? Queria dizer a vocês que esse trabalho, ele foi totalmente baseado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Já vou até pedir para compartilharem a apresentação, que já fica mais fácil. O capítulo 9, né? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que são feitos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? O primeiro são mensagens que são trazidas por Kardec, são itens que são trazidos por Kardec, abordagens, né, trazidas por Kardec, e depois entram as instruções dos espíritos. Aqui, no caso, esse item 8, que tem esse título do estudo da tarde, noite, manhã, que a hora que a pessoa vir, né, mas na reunião pública a gente está aí à noite, né? Obediência e resignação, trazido pelo espírito Lázaro, foi trazido em Paris em 1863. E, como todo trabalho que a gente tem feito, né, nós temos procurado preservar o código que Kardec traz. Então, a gente faz o quê? A gente copia, né, copia do livro e coloca aqui na tela, tá? Exatamente do jeito que está dentro do livro. A grande vantagem da gente trabalhar dessa maneira é que a gente traz o código, né? No primeiro lugar, não tem achismo, né? Porque aí a gente está trazendo exatamente o que Kardec trouxe dentro do livro. Em segundo lugar, a gente essa questão de preservar o código é fundamental, porque, infelizmente, ainda mais com esse potencial das mídias, a gente tem visto, infelizmente, repito, muita gente trazendo coisas e alterando as palavras que são ditas por Kardec, que foram trazidas dentro das obras fundamentais da doutrina espírita. Então, a gente tem preferido trazer o código, a gente lê, o máximo que eu tenho me permitido é deixar, né, botar assim coloridos, em cores diferentes, para poder realçar determinadas palavras, determinadas sentenças, determinados ensinamentos que a gente queira abordar especificamente. Então, aqui no caso, o texto começa dizendo assim: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Eu queria dizer a vocês o seguinte: quando a pessoa pega esse texto,
né, quando a pessoa ouve essas palavras, né, principalmente a palavra obediência. A palavra obediência, então, se você chegar para uma pessoa e disser assim, eu gostaria que você tivesse obediência ao que eu falar, né, aí a pessoa geralmente vai quicar, ela vai falar obediência, né, por quê? Porque a pessoa confunde o conteúdo, confunde o entendimento da palavra obediência. E da mesma maneira, a resignação. A pessoa acha que resignação é a pessoa chegar, quando está acontecendo alguma coisa na vida dela, é ela chegar e dizer assim, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Bem com essa voz mesmo, sabe? É assim mesmo, aquela coisa bem, bem assim, tipo, né? Se rendendo totalmente às coisas que estão acontecendo ao seu entorno. Não é isso que se espera de cada um de nós. A doutrina, ela coloca aqui, assim, dentro do texto, de maneira muito clara, que essas virtudes são companheiras da doçura. Então, quando se fala em obediência, quando se fala em resignação, dentro do nosso coração, né, o tipo de sentimento, né, não pode ser, não deve ser, em momento algum, esse sentimento de revolta por obedecer, ou o sentimento de revolta que às vezes também está escamoteado, né, em momentos que a pessoa às vezes está falando que tem resignação, mas ela lá por dentro, a pessoa por dentro, né, na realidade, ela está ao contrário, está chateada, está aborrecida, não está aceitando as coisas que estão chegando na vida para ela. Então, ele coloca de maneira muito clara que é como se nós estivéssemos na estrada da vida e a nossa estrada da vida tivesse um determinado momento ou em determinados momentos, sempre que sujeitos a determinadas situações, que seriam essas vicissitudes, esses problemas, essas provas, as expiações, a gente teria, então, que escolher o caminho que a gente vai tomar. Um caminho que é o caminho da obediência, da resignação e da doçura, e um outro caminho totalmente independente, que esse a gente não vai pegar, que é o daquele que é o negação do sentimento e de vontade. Tá? O Evangelho diz o quê? Ele diz que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, reparem que quando a gente tiver essa questão da razão, quando a gente tiver essa questão do sentimento do coração, as duas coisas devem caminhar junto com a doçura. Então, por isso que ele chega e diz assim, essas duas virtudes são forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de ir na direção da revolta, a gente não vai na direção da revolta, e aí a gente vai na direção do quê? De duas situações. Ou na situação da razão, que vai nos levar a essa obediência, ou a gente vai na direção do coração, que vai nos levar na direção da resignação. Totalmente diferente do que a gente vê na prática. A gente não vai obedecer porque vai obedecer. A gente vai obedecer porque a gente vai compreender que é racionalmente a melhor maneira da gente proceder. A gente não vai se resignar simplesmente porque a gente vai se resignar. A gente vai se resignar porque a gente vai perceber, a gente vai sentir dentro do nosso coração que a melhor coisa que a gente pode fazer diante do sofrimento, da dor, do problema, das provações que a gente está passando naquele determinado momento, a gente deve sentir dentro de nós, né? Sentir Deus, sentir a presença dos bons espíritos, sentir a presença, quando a gente diz sentir Deus, por quê? Porque Deus é infinitamente justo, infinitamente bom. Deus jamais poderia querer que nós tivéssemos qualquer tipo de coisa prejudicial a nós. A gente não entende isso muitas das vezes. Por isso que a gente tem que sentir. Né? Nesse caso, não é nem questão de racional. Né? Por que não é racional? Porque a gente não tem, os espíritos explicam, né, lá no início, naquelas questões iniciais do livro dos espíritos, eles explicam que a gente não tem cabedal, a gente não tem recursos, a gente não tem um aparelho habilitado a conseguir compreender a existência de Deus. Então, a gente consegue o quê? Sentir a presença de Deus. A gente olha a perfeição de Deus na sucessão dos dias, na sucessão
né? Como diz a Gênese, que Deus se preocupa não apenas com as menores coisas, mas se preocupa também com as maiores coisas. Então a gente consegue entender que tudo funciona, tudo ao nosso lado funciona. É só a gente começar a olhar, né? Olha para os lados, olha para os cantos, a gente vai ver que tudo que existe dentro da natureza funciona, tá tudo funcionando. A caneta escreve, o computador está funcionando. Ah, mas a internet está caindo. Ela está caindo num momento, mas no outro momento vai funcionar. Entende? Porque aquilo ali, assim, é para acontecer daquela maneira. Se tiver um problema num circuito, se tiver um problema nos cabos, se tiver um problema nas antenas, não vai funcionar a internet. Se a caneta que a gente vai usar acabar a tinta dela ou ressecar a tinta, aí ela não vai funcionar. Então, aquilo ali, na realidade, é a maior prova da existência de Deus, porque as coisas estão acontecendo do jeito que tem que acontecer. Então, para nós, né, não adianta a pessoa querer jogar razão. Ela tem que ter o sentimento dentro do coração dela de que tudo que está acontecendo com ela é exatamente o que deveria acontecer. E aí ela pega, nesse momento, ela vai ter essa resignação, né? Essa resignação, que é aquele entendimento, a gente já pode adiantar, né? Resignação, quando a gente pega essa palavra resignação, resignação. É como se a gente estivesse reforçando, tá? Esse aqui, muita gente interpreta como repetição, como fazer de novo. Mas aqui, assim, a gente prefere a interpretação do prefixo latino, que quer dizer reforçar, né? Fazer de novo, mas fazer melhor. Fazer outra vez, mas fazer de maneira aperfeiçoada. Então, aperfeiçoar, melhorar a assinatura do nosso contrato de encarnação. Por quê? Porque tudo que a gente passa, né, o gênero das provas que a gente passa, foram escolhidos, né, por cada um de nós, como está previsto, como está explicado de maneira muito clara, não apenas na questão 258 do Livro dos Espíritos, mas Kardec repete na 259, e depois repete mais uma vez a mesma questão, o mesmo assunto lá na questão 814. Então, em 3 momentos diferentes, Kardec aborda o assunto dizendo que nós vamos planejar a nossa reencarnação. Então, quando a gente planeja a nossa reencarnação, o gênero das provas, e a gente chega aqui assim, e sente que a gente está passando exatamente pela vontade de Deus, a gente vai resignação. A gente vai como se estivesse assinando embaixo, dizendo assim, é isso mesmo que eu desejo fazer. É isso mesmo. Eu escolhi passar por essas provas e eu vou continuar assumindo essa responsabilidade de resolver todas as questões que dizem respeito a essas provações. E aí ele diz assim, dentro do Evangelho, o medroso não pode ser resignado. Claro, porque quando a pessoa é medrosa, ela não consegue entender, ela não consegue ter esse sentimento, né? Eu coloquei aqui assim uma imagem de pessoas mascaradas, porque na grande maioria das vezes, quando a pessoa está com medo, ela veste a máscara, né? Ela veste a máscara como se tivesse tudo bem, mas ela não está, mas não está tudo bem. Na verdade, ela está com medo, né? Ela tem medo de sentir, ela tem medo, né, de assumir essas responsabilidades, medo de compreender que o que Deus quer para cada um de nós, mesmo que seja por intermédio da dor, do sofrimento, das questões, das provas, das expiações, sempre tudo que chega a nosso benefício, tudo que chega para nós, chega a nosso benefício. E aí coloca no outro lado, né, ao outro lado da moeda, que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, né? Não podem ser obedientes. Por quê? Porque aí a pessoa né? Ela olha as questões, né? Ela e fala assim, eu vou ceder a minha vontade? Eu vou ceder o que está acontecendo? Não vou ceder. Aí a pessoa acha que ela tem que brigar, que tem que discutir, que tem que criar caso, eu não aceito, Deus não pode ter querido isso para mim, nada disso poderia ser dessa forma. E claro que não é essa situação, né? Não é essa situação. A gente tem que compreender, tem que baixar a bola, a gente tem que compreender, né, que a verdade, né, a brincadeira que a pessoa quer fazer, geralmente, né? Eu até fiz esse desenho aqui da gangorra,
né? Porque a pessoa, ela acha que a vida tem que ser, eu vou ganhar todas, né? Ela acha que é assim que tem que ser. E às vezes a pessoa tem que entender que muitas das vezes não é dessa forma que funciona. Ela precisa ter obediência às leis de Deus, ela precisa, né, ceder diante das questões que são questões maiores. Então ela tem que entender que nem sempre o peso dela é maior. Ela tem que entender que às vezes ela vai ser levantada e às vezes ela vai ser abaixada. Entende? Às vezes, né, cada situação, a vida da gente é assim, né? O tempo todo como numa gangorra. Uma hora a gente ganha, outra hora a gente pensa que está perdendo. Mas na realidade a gente não está perdendo, não. Na realidade a gente está ganhando o tempo todo, tá? Porque a gente está passando pelas situações que são as situações que a gente tem que passar, né? Que a gente tem que usufruir dessas situações, né? Por exemplo, estamos atualmente aqui com uma situação de pandemia. Aí as pessoas dizem, oh, meu Deus, pandemia. Qual o problema da pandemia? Ah, mas um monte de gente morreu. Eu não quero morrer, não, tá? Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo aqui também não querem morrer. Ninguém quer morrer. Mas se tiver que morrer, a gente tem que jogar a doutrina em cima, doutrina espírita em cima e compreender que a morte não existe. Então, a vida continua. Entende? Então, a gente tem que olhar as coisas, né, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, sem revolta, né, com doçura dentro do nosso coração, para não usar nem as máscaras e nem usar o orgulho e o egoísmo para tratar com as coisas que estão ao nosso redor. Aí quando você olha, por exemplo, que muitas das vezes, por intermédio desse tipo de sofrimento que está sendo trazido para muitos de nós, a questão da pandemia, quantas coisas benéficas estão acontecendo? Quantas pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa e conseguiram reatar, melhorar a qualidade, né, aproximar novamente com os seus parentes, com os seus entes queridos, nas suas famílias? Quantas pessoas estão aprendendo a utilizar o recurso da internet de uma maneira melhor? Porque quando a gente começa a usar um recurso como esse, de uma maneira melhor, a gente começa a usar o nosso tempo de uma maneira melhor. Ao invés da gente ficar vendo programas que não nos trazem nada de útil, a gente passa a usar o tempo para ver palestras, ensinos, estudos que nos trazem coisas úteis, independente da gente poder estar presente no centro ou não, né? Ou seja, ao meu ponto de vista, eu acredito que isso vai ser, né, provavelmente uma coisa que vai acontecer no futuro. Nós não vamos mais parar, vai continuar a parte de comunicação por internet daqui para frente, independente da questão presencial. Então, a gente tem que perceber que, apesar de ter sido uma coisa que trouxe determinados aborrecimentos, né, porque essa questão da pandemia traz aborrecimentos para a gente, na realidade, traz os aborrecimentos, mas quando a gente olha o outro lado da moeda, traz um monte de coisas úteis também, coisas muito benéficas, muito positivas para cada um de nós. Aí o Evangelho diz assim, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Por quê? Porque Jesus, né, a maneira dele abordar as coisas, a maneira dele trazer as coisas, ele ensinou a gente que a gente deve e sempre deveria fazer da seguinte maneira, olho no olho, sem hipocrisia. Ele era uma pessoa que ficava o tempo todo tentando trabalhar as pessoas para desmontar nas pessoas as questões da hipocrisia, né? Quando a gente fala de olho no olho, a gente está falando de sinceridade, a gente está falando de franqueza, a gente está falando da pessoa olhar para a pessoa, para uma outra pessoa e dizer exatamente o que ela acha que tem que ser. Entende? As pessoas não precisam, inclusive, entender, as pessoas precisam entender, né, que elas não precisam obrigatoriamente concordar em tudo. Se eu chegar para as pessoas e perguntarem, qual é o seu time de futebol? Uma vai falar Flamengo, a outra vai falar Botafogo, a outra vai falar Vasco, a outra vai falar Fluminense, uma vai falar Bangu, a outra vai falar América. Aí todo mundo, não, a pessoa é América, a pessoa é Bangu, qual o problema? Tem gente de outros estados. Outro dia eu estava junto com alguns amigos, aí virei para o companheiro e perguntei, para qual time você torce? Ele falou para mim, eu sou de São Paulo, torço pelo Corinthians. Ok, qual o problema? A esposa do meu filho nasceu em Curitiba, o pai paulista. A filha torce pelo Corinthians.
Entende? Então, ou seja, é assim que funciona. Cada um tem o seu gosto. Tem gente que gosta de amarelo, tem gente que gosta de verde, tem gente que gosta de azul, tem gente que lê o mesmo texto, entende de uma maneira, outro entende de outra. Então, as pessoas, elas vão se trabalhando e a gente tem que conseguir sempre olhar e compreender assim, que tem que falar no olho, sem máscara, sem medo, sem egoísmo, sem orgulho, né? Falar com tranquilidade, com humildade, sem hipocrisia, com confiança e fé de que tudo que acontece ao nosso entorno são as coisas que são as vontades de Deus, nosso Pai. Sempre, sem a vontade de Deus vai prevalecer. Jesus veio num momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Eu coloquei a imagem, né, da Roma pegando fogo, né, por Nero. Né? Aqui eu fiz aqui no lado um desenhozinho, não sei se está nítido na minha visão de vocês, eu coloquei aqui uma parábola, né, para a gente poder entender que esses impérios, esses grandes impérios daquela antiguidade, todos eles, sem exceção, aconteceram isso. Houve, né, o crescimento do império, houve o apogeu do império, e a partir desse momento, desse apogeu, começa a queda do império. Tá? O que ele está falando para a gente é que Roma, né, todo aquele império romano, já estava vivendo os problemas da corrupção, os problemas, né, já estava em queda na parte de ética, na parte moral. É isso que ele está colocando para a gente, é isso que Erasto está colocando para a gente. E aí diz assim, veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Sacrifício e renúncia carnal. Sacrifício, quando a gente olha sacrifício, eu coloquei aqui a imagem, né, a imagem dos cristãos naquela época, que eram lançados às feras. Dizem alguns historiadores que muitos cristãos, na hora de entrarem nas arenas, eles entravam nas arenas entoando cânticos de hosanas às alturas. Eu fico imaginando o que significa cânticos de hosanas às alturas. A gente não consegue saber o que significa isso, mas a gente consegue imaginar, por exemplo, quando a gente tem uma oportunidade dentro de um ambiente, na casa espírita, por exemplo, dentro de casa, quando a gente está sossegado né, na nossa casa, imaginemos nesse momento, por exemplo, quando a gente parasse, né, convido os nossos irmãos, não vamos cantar a música toda, mas eu quero convidar os nossos irmãos nesse momento a, junto comigo, entoar o início da música Quanta Luz, serenando os nossos seres, e a gente dizendo assim, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, brilhando em vossa mente. Eu não sei se vocês conseguem sentir dentro do coração de vocês a vibração, a energia, a quantidade de equilíbrio que essa música traz para cada um de nós. Então eu fico imaginando como funcionava naquela época dos cristãos, lá no início, naquele cristianismo primitivo, quando eles entoavam esses cânticos. O sacrifício, que era dito naquele momento, que vem da palavra do latim sacrificius, que vem da desmontagem, né, dessas duas palavras, sacer, facere. Sacer, sagrado, facere, fazer. Fazer o que é sagrado. E o que é de mais sagrado do que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não existe nada mais sagrado. Não existe nada mais sagrado do que o nosso lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 860, no meio da resposta, eu convido os nossos irmãos a abrirem o Livro dos Espíritos, lá no meio da resposta da questão 860, quando diz assim, fazer o bem como lhe cumpre, pois é o objetivo único da vida.
Isso quer dizer para a gente o seguinte: a única coisa que a gente está fazendo aqui no nosso planeta é fazer o bem. Era para isso que a gente está aqui. Então, diante da maior dificuldade que a gente possa ter, que a gente possa ter no nosso coração o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Compreendendo essa situação, aí a gente vai conseguir perceber o que o Evangelho fala para a gente. Cada época é marcada com o cunho da virtude que a tem de salvar, do vício que a tem de perder. E aí a gente tem que começar a olhar, tem que começar a observar, né? Melhor, tem que começar a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para poder identificar as coisas que estão nos levando para cima, porque o desafio da vida é a lei do progresso. Também está escrito isso dentro do Livro dos Espíritos, lá na questão 132, quando diz assim: qual o objetivo da encarnação? Para que nós estamos aqui no planeta? Aí diz assim para a gente: nós estamos aqui no planeta para duas coisas. Primeiro, progredir. Ou seja, nós estamos para progredir, subir a escadaria do progresso espiritual, indo na direção da luz, a caminho da luz. É isso que a gente está. Segunda coisa que a gente tem que fazer: cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Ora, tem gente que consegue cumprir, tem gente que não consegue cumprir. Quando a pessoa trabalha as virtudes, ela consegue cumprir a parte que lhe cabe, ela consegue subir a escadaria. Quando ela não consegue trabalhar as virtudes, ou seja, ela se liga mais nas questões do vício, ela acaba andando de lado, ela não consegue. A gente não retrograda, a gente não anda para trás na escalada evolutiva. A gente fica parado no mesmo degrau na escalada evolutiva. A gente não aproveita a encarnação para subir o degrau. É isso que acontece. Não podemos, né, não fiquem pensando, né, que a pessoa vai, né, por conta dos vícios, que ela vai ser, né, levada para baixo na escalada evolutiva. Nós não somos levados para baixo na escalada evolutiva. Aprendemos isso dentro da doutrina espírita. Os vícios fazem com que a gente perca tempo. As virtudes fazem com que a gente consiga ir para frente, né? Essa palavra que está aqui, da virtude que a tem de salvar, né, é a mesma palavra que está lá escrita no fora da caridade não há salvação. Salvação, nesse caso, quer dizer evolução espiritual. Então, lendo dessa maneira, a gente vai perceber que cada época é marcada com um cunho da virtude que faz com que essa sociedade consiga, as pessoas consigam progredir, ou do vício que vai fazer elas perderem tempo e ficarem andando de lado na escalada evolutiva. E aí, quando a gente observa a nossa geração, a gente vê que uma das grandes coisas que tem acontecido na nossa geração é a nossa atividade intelectual, que tem crescido de maneira assombrosa. A quantidade de informações que cresce na internet hoje em dia é assombrosamente superior ao que acontecia no nosso passado. Todo mundo que aprendeu, que estudou na época de 50, 60, 70, todo mundo que estudou nessas épocas sabe e percebe claramente o quanto que hoje em dia a gente consegue aprender mais rápido, com muito mais recursos, com muito mais precisão do que a gente aprendia antigamente. Mas, em contrapartida, nós temos visto acontecer dentro das grandes cidades, principalmente, uma total indiferença moral pelos seres que estão caídos no caminho. Aí a gente vai dizer assim: ah, mas nós espíritas não somos assim, graças a Deus. Mas a gente sabe que muitos companheiros acontece exatamente isso. Então ele diz assim: submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei, olha aqui a obediência, tá? Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, eu botei essa imagem aqui para a gente poder entender que esses bons espíritos, eles estão juntos de nós, e é isso que ele está colocando. Submetei-vos à impulsão que vimos dar. Vimos quem? Quem está dando essa impulsão? São esses bons espíritos que, por intermédio dessa doutrina consoladora, funcionam como sendo esses companheiros aqui que vão fazer o carro pegar no tronco. Quem é o carro? Nós. Nós estamos sendo convocados
a pegar no tranco. Infelizmente. Tá? É isso que eles esperam de cada um de nós. Aí ele diz assim: ai do espírito preguiçoso, ai daquele que bloqueia o seu entendimento. Ai daquele que tem à disposição uma quantidade enorme de livros, uma quantidade enorme de informações, uma quantidade enorme de palestras, estudos, mesmo virtuais. Daqui a pouco vai voltar presencial novamente. Mas a gente fica no presencial, como a Inês falou assim, também acho que será uma tendência o uso da internet nas palestras. Não nas palestras só, não. Né? Só para terem noção, a Mansão do Caminho, por intermédio de Valdo Pereira Franco, abriu um estudo sistematizado da doutrina espírita virtual aos domingos à tarde, às 5 horas da tarde. A quantidade de conteúdos, de palestras, de estudos que estão disponíveis atualmente, a gente pode simplesmente parar de... É tipo assim, para de ver televisão, para de ver essas novelas, esses programas que não acrescentam nada para a nossa ética, para a nossa moral. Se liga nesse conteúdo que está sendo trazido. Não deixa ser tomado pela preguiça. Reúne todas as forças necessárias, vence o cansaço, com muita vontade, como os espíritos dizem para a gente, que com pouca vontade, com alguma vontade, a gente consegue fazer muita coisa. Então, que a gente possa fazer essa alguma coisa. E ainda diz assim, ai dele quem? Ai dele, desse espírito preguiçoso. Por quê? Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, esses espíritos superiores, lhe aplicaremos o castigo. Aí eu peguei e colori o castigo de vermelho e coloquei o castigo aqui entre aspas, né? Tá? Pelo amor de Deus, né? Vamos entender que castigo, quando se usa essa palavra, a gente tem que entender que está se usando, né? Alô, entre aspas, né? O espírito não está gravando, mas se ele estivesse gravando, ele ia fazer assim, né? Nós vamos aplicar em vocês o castigo. Aí a gente bota assim entre aspas, para a pessoa entender que é castigo entre aspas, né? Tá? Não é castigo propriamente dito. E lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dublação do freio e da espora. O que é esse freio e o que é essa espora? Né? Pensando num cavaleiro, o que o freio e a espora fazem? Eles vão fazer com que o indivíduo consiga guiar, consiga seguir o caminho correto. Então, ele está fazendo uma metáfora para dizer para a gente que, por intermédio, por exemplo, da dor, aí a pessoa pergunta, então, o que está acontecendo? Por que está acontecendo essa pandemia? Está acontecendo essa pandemia? Leia o Livro dos Espíritos, quando fala a respeito dos flagelos destruidores, que diz para a gente que o objetivo dos flagelos destruidores, o principal objetivo, é fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Ou seja, é como se os espíritos, é como se a vontade de Deus observasse a nossa natureza e percebesse assim, o pessoal está indo devagar. Tinha que estar indo um pouquinho mais depressa, está indo devagar. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar essa situação de freio e de espora. Trazer a dor para a humanidade, trazer um problema para a humanidade. Aí a humanidade se sente, né, cutucada, e aí o pessoal começa a trabalhar, começa a se virar, começa a tentar dar o jeito, não para diante da dificuldade, e vai no sentido de progredir, no sentido de vencer as vicissitudes, de vencer as dificuldades do dia a dia. E quando a gente vence essas dificuldades do dia a dia, o que acontece? Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. E aí, quando essa resistência for vencida, nós nos tornaremos pessoas mais felizes. Essa imagem aqui, assim, ela não foi trazida aqui por um acaso, tá? Ela foi trazida para a gente poder descobrir que nós vamos encontrar a felicidade através de duas situações. Primeira situação, a situação da reencarnação. Água do mar, água salgada. Jesus falando para Nicodemos, é preciso nascer da água, é preciso nascer de novo. Segunda situação, o sol. É Jesus dizendo para nós, eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir jamais andará em trevas.
Então, se nós queremos sair da idade das trevas, queremos sair dessas trevas e queremos ir na direção da luz, nós devemos obrigatoriamente diminuir as nossas doses de egoísmo e de orgulho. E aí nós vamos conseguir seguir adiante. E aí ele traz para a gente assim, Lázaro, né? Erasto não, Lázaro, né? Em Paris, em 1863, ele vai justamente encerrar, né, essa apresentação dizendo para a gente assim: bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, aqueles que têm dentro do seu coração a doçura, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Quando a gente tiver no nosso coração mais dócil, aí a gente vai conseguir ou trabalhar o sentimento, ou a gente vai trabalhar a nossa questão, né? A nossa questão da razão. Ouvindo, sentindo, olhando melhor. Eu trouxe para a nossa reflexão final, eu trouxe duas histórias que falam muito a respeito das nossas reações no dia a dia. São duas histórias que, quando vocês olharem, né, elas duas vão aparecer aqui na tela, elas vão aparecer, a pessoa vai olhar e vai falar assim, ué, parecem histórias iguais, né? É a história do João e a história do José. Quando a gente vê aqui assim, ó, olha a história do João e do José. Ó, João e José, vocês podem olhar que as duas colunas estão totalmente iguais. Totalmente iguais. Acordou, se arrumou, pegou dinheiro, foi trabalhar, encontrou cadeirante pedinte, chegou ao escritório, telefonou, teve um telefonema da estagiária. Mas vamos ver como é que foi, como foi a história do João. A história do João foi assim, ele acordou, se arrumou, percebeu que estava um pouco atrasado, já ficou um pouco nervoso, pegou dinheiro meio de qualquer maneira e foi trabalhar. Aí ele encontra um cadeirante pedinte. Primeira reação dele, ai meu Deus do céu, lá vem esse cara me pedir dinheiro. Aí quando o cara foi pedir dinheiro a ele, ele olhou pro cara e falou pro cara assim, meu amigo, não tem dinheiro trocado, só tem dinheiro inteiro. E seguiu o caminho dele e foi em direção ao escritório. Na hora que ele chegou ao escritório, ele estava aborrecidíssimo com a vida. Ele não estava bem com a vida, realmente não estava de bem com a vida. A estagiária ligou para ele e pediu para ele assim, chefe, eu estou com umas dúvidas aqui num assunto tal aqui da faculdade, e eu queria te pedir ajuda, eu queria saber se o senhor podia me ajudar. Ele respondeu de maneira ríspida, ah, eu lá quero saber de ajudar, eu estou cheio de problema aqui assim, como é que eu vou te ajudar? Eu é que preciso de ajuda, eu não quero saber de ajudar você. E aí, nisso, ele começa a fazer o trabalho dele, e quando ele vai apresentar o trabalho dele para o chefe dá uma bronca do tamanho do mundo a ele, diz para ele assim, nada do que você apresentou para mim era o que eu esperava. Esse teu trabalho não serviu de nada para mim. Eu quero dizer a você o seguinte, até o final do expediente, ou até amanhã de manhã, de qualquer maneira você tem que me trazer o que eu preciso, e não o que isso aqui que você trouxe. Nisso, ele volta até a sala dele, na hora que ele entra na sala dele, quem ele encontra? A estagiária com as dúvidas. Ele botou a estagiária para correr. Na hora de almoçar, não conseguiu almoçar. Sentou para fazer aqueles relatórios que o chefe tinha pedido, ficou até o final do expediente, percebeu que não tinha terminado, continuou trabalhando até mais tarde. Quando ele volta para casa, pegou engarrafamento. Depois encontrou o cadeirante, olhou para o cadeirante e falou assim, de novo esse cara, eu não acredito que esse cara está de novo vindo na minha direção. E aí, mais uma vez, ele não ajudou o cadeirante. Quando ele chegou em casa, ele chegou aborrecido, falou de mau jeito com a esposa, foi dormir totalmente aborrecido. Teve uma noite horrível. E foi no dia seguinte para o trabalho, para entregar o trabalho para o chefe, totalmente aborrecido. E aí a gente tem a história do João. A história do João foi assim. Acordou, sorriu, fez uma prece, elevou os pensamentos dele a Deus e falou, graças a Deus, mais um dia na minha vida. Se arrumou, pegou dinheiro e foi trabalhar. Quando ele encontra o cadeirante, ele percebe que o cadeirante vestia uma camisa de time de futebol do Vasco. Mesmo o José não sendo vascaíno, ele virou para o cadeirante e falou assim, dá-lhe Vascão!
Aí o cadeirante, senhor, e aí, chefe, dá-lhe Vascão, não sei o quê, e começou a conversar com o cadeirante. Aí o cadeirante, chefe, eu estava precisando aqui vender esse negócio aqui, não sei o que lá, papá. Aí ele falou, com muita simpatia com o cadeirante, falou, o cadeirante sabe o que é? Eu não tenho dinheiro trocado. Aí o cadeirante falou assim, não esquenta a cabeça, o senhor me paga depois, fica tranquilo. Pegou o docezinho, pegou o negocinho, entregou na mão dele, para o senhor poder comer durante o seu dia, para o senhor lanchar, poder comer esse salgadinho aqui, comer esse docinho. E aí ele chegou no escritório. Chegou no escritório, deu bom dia para todas as pessoas, e chega e recebe o telefone da estagiária. A estagiária diz para ele que eu estou com dúvidas aqui nesse assunto da faculdade. Ele diz para ela, olha, eu não vou conseguir falar contigo agora, porque eu tenho que entregar um relatório para o chefe. Mas assim que eu terminar, com toda certeza a gente vai poder sentar e a gente vai poder conversar a respeito disso. Nisso, o chefe vai conversar com ele, vai dar uma bronca, o chefe tenta dar uma bronca nele. E aí ele vira com a maior tranquilidade do mundo, vira para o chefe e fala assim, chefe, daqui a pouco é a hora do almoço. Por que a gente não aproveita, almoça juntos, e o senhor me explica melhor o que o senhor deseja? E aí a gente vai poder preparar um relatório da melhor maneira possível para o senhor. O chefe parou de brigar com ele e topou almoçar com ele. Ele antes passou na sala dele, a estagiária estava lá, ele sentou, explicou e tirou todas as dúvidas da estagiária, a estagiária saiu radiante, feliz da vida. E ele também feliz da vida, porque tinha prestado um auxílio à estagiária. Nisso ele vai almoçar, almoça com o chefe explica tudo que era necessário, e durante o período da tarde, ele conseguiu fazer todo o relatório exatamente como o chefe precisava. Antes do final do expediente, ele entregou o relatório para o chefe, que deu uma olhada superficial e falou, excelente, José, era exatamente isso que eu precisava. Terminado o expediente, ele volta para casa. Voltou para casa, botou uma música espírita no rádio, botou uma música qualquer que seja, não precisa nem ser uma música espírita. Botou uma música boa no rádio, e depois, quando encontra o cadeirante, ele lembra, cadeirante, eu esqueci de trocar dinheiro para você. Vou fazer o contrário. Ao invés de você me dar o doce de novo, eu vou pegar o dinheiro a mais e vou dar para você. E tem mais outra coisa, não precisa me dar o troco. Ele chega em casa em alfa, feliz da vida. Ele fala com a esposa, conversa com a filha, conversa com o filho e vão dormir felizes e serenos. Ou seja, quando nós reagimos de maneira de obediência, com doçura, com resignação às coisas que vão acontecendo ao nosso lado, e trabalha em favor das situações, a gente consegue fazer com que as nossas vidas sejam totalmente diferentes do que a gente estava vivendo. Então, cabe a cada um de nós querer simplesmente decidir em que hora que nós estamos nas nossas vidas. Se nós queremos sair do hospital ou se nós queremos entrar no hospital para ter dor, para ter doença, para ter aborrecimento nas nossas vidas. Que Jesus nos ampare, que a paz do nosso Cristo possa se fazer presente para todos nós, em todos os nossos corações. Um beijo para todos vocês. Graças a Deus. Olha, muito obrigada, meu irmão, por essa apresentação, né, por essas reflexões tão oportunas, né, sempre oportunas. O Evangelho é muito atual, não é mesmo? Então, que a gente possa, né, ter coragem para fazer as mudanças necessárias. Porque nós conhecemos muitas histórias, né, porque estamos em contato com nossos amigos espirituais, com os nossos companheiros, né, que trabalhamos nas mesas mediúnicas, então tomamos conhecimento de muitas histórias, muito parecidas com as nossas, mas às vezes não fazemos as escolhas corretas. Então, que possamos refletir sobre todo esse estudo trazido, mas também sobre nós mesmos, né, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. Muito obrigada pela sua explanação, né, muito importante para nós. E eu vou te convidar
para você fazer a nossa prece final, após a gente ouvir uma música para a nossa harmonização, tá bom? Que Deus te abençoe, que Jesus te ilumine sempre, que você seja essa pessoa generosa de compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o Teu santo nome. Queremos Te agradecer por aqui estarmos reunidos, estudando um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Queremos Te agradecer pela presença amiga e generosa de todos esses benfeitores espirituais, abnegados trabalhadores da seara do Cristo, trabalhadores da falange, das falanges de trabalhadores espirituais que servem no Centro Espírita Miguel. Queremos agradecer por todo o auxílio que eles trazem a cada um de nós em todos os dias de nossas vidas. Mas queremos Te pedir em favor dos nossos irmãos em humanidade, de todos os nossos irmãos que sofrem, onde quer que eles estejam, encarnados, desencarnados, nossos irmãos que estão nos hospitais, nos CTIs, ligados à pandemia ou não, nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão abandonados, que não têm casa, que não têm lar, que não sabem o que fazer. Enfim, Senhor, onde houver qualquer um de Seus filhos necessitando de auxílio, nós Te pedimos do fundo do nosso coração, unindo os nossos pensamentos, que todos esses nossos irmãos recebam todos os recursos necessários para continuarem a vida na Terra. Pedimos ainda, Senhor, que aqueles que fizeram uso da água fluidificada, que possam receber essas águas, todos os recursos magnéticos dos laboratórios da espiritualidade, dos laboratórios da natureza, que esses benfeitores manipulem de maneira correta cada uma dessas águas, para que sejam os melhores medicamentos a cada um dos irmãos que delas fizerem uso. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Muito obrigado. Graças a Deus. Mais uma vez, agradecendo ao nosso irmão Eduardo Henrique, a Inês,
a Papi, que fez, a Simone Papi, que comandou o estúdio, e principalmente a todos vocês que assistiram, que estão aí do outro lado, né, assistindo a essa reunião juntos. É muito importante essa comunhão de pensamentos. Eu vou passar um aviso, né? Hoje é dia 30 de outubro, segunda-feira, dia de finados, e nós teremos a nossa prece da saudade às 18 horas, ok? Então, meus irmãos, muito obrigada, e vou finalizar com uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, lição 83. Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo que existe nos universos infinitos. Dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou lhe faz sofrer. Sorria diante das dificuldades e confie naquele que o fortalece e vivifica. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.